Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, esta matéria veio com pedido de urgência, se eu não me engano. Aqui fala... Aqui fala no último parágrafo da mensagem 06/2020, ciente da relevância da matéria, que certamente será inserida no ordenamento jurídico potiguar, confio na rápida tramitação do incluso projeto de lei complementar em regime constitucional de urgência. Então, foi pedido urgência da matéria. Senhor presidente, emenda substitutiva ao projeto de lei, certo? Senhor presidente, ontem mesmo, na reunião do colegiado de líderes, nós discutíamos sobre a necessidade das casas legislativas adotarem critério para aceitarem os pedidos de urgência. É um assunto sobre o qual esta Assembleia nunca se debruçou. Sempre que se pede urgência, se concede a urgência, independentemente de atender os critérios da urgência, que seria, talvez, em havendo atraso, poderia haver prejuízo, por exemplo, né? Ou a medida a ser implementada seja indispensável que se tome de maneira rápida. Pois bem, essa mensagem não estava na nossa pauta de hoje. E também ela pode ser um pouco complexa, porque trata de cargos, né? Os cargos da Polícia Militar. Então, ontem, sabendo que isso poderia acontecer, né, de nós sermos surpreendidos com a inserção dessa mensagem, sem que constasse da nossa pauta de hoje, ontem ficamos aqui até às 9 da noite, eu e minha assessoria, estudando esta mensagem, porque eu já desconfiava que ela fosse ser inserida fora da pauta. Liguei ontem para o secretário, Coronel Araújo, liguei agora para um assessor lá da Polícia Militar, do comando, porque traz os cargos e, numa análise muito rápida, o somatório, a última lei que distinguiu homens e mulheres é de 2000, uma lei complementar, que trouxe a palavra masculino, fora as demais vagas que foram estabelecidas para as mulheres. Então, a partir dali, teve-se o entendimento que só haveria aquelas vagas para as mulheres. Ademais, na tabela 7 dessa lei, falava que seriam vagas masculinas. Pois bem, depois dessa lei de 2000, houve acréscimos em 2003, uma lei complementar. Depois houve um acréscimo de efetivo em 2009 e 2010. Esses acréscimos já não foram mais para homens. Não houve distinção de sexo quando o efetivo da Polícia Militar foi acrescido. E, por esta razão, as candidatas agora do concurso para a Polícia Militar, inclusive havia previsão no edital que as vagas de homens e mulheres poderiam ser preenchidas, sobrando entre qualquer um dos sexos, reclamaram porque ficaram de fora, tendo médias superiores à dos homens, e desde 2003 que esses acréscimos, já aumentando a quantidade de soldados, já diziam que não era mais só para homem, não havia distinção. E nós recebemos essas candidatas, fomos ao secretário adjunto Adiran, que é o presidente da comissão do concurso. Inicialmente ele não entendeu. De imediato fomos à PGE, doutor Santana, o procurador adjunto, nos recebeu, explicamos que havia de sobra cargos para mulheres, cargo de soldado para mulher, porque as leis que acresceram o efetivo previsto em 2010, 2000, não mais fizeram distinção entre homens e mulheres. No entanto, ficou ainda, inicialmente, aquela quantidade de cargos de soldado masculino. Então, os demais cargos que foram crescendo na Polícia Militar não tinha mais sexo. Por essa razão, tinha vagas sobrando para mulheres e homens para este concurso. Não tinha por que as mulheres ficarem de fora. Nossa argumentação foi aceita pela PGE.
nós protocolamos um documento dirigido ao presidente da comissão e fizemos cópia também ao secretário de Segurança. Tem despacho no processo legislativo e as mulheres foram convocadas. Então, em relação a este concurso, que já teve a primeira turma iniciada, não há que se falar em mudança, até porque não se pode fazer uma lei nova para beneficiar A ou B, né? As mulheres serão convocadas à vista da legislação existente, que prevê vagas suficientes para que todas as mulheres aprovadas no concurso sejam convocadas. Em seguida, essa argumentação foi levada ao Ministério Público, e o Ministério Público aceitou a argumentação e autorizou, né, fez um termo de ajustamento de conduta, autorizando a nova turma para início no ano que vem. Então, acerca da convocação das mulheres que farão o curso, as demais mulheres que estavam inicialmente de fora das vagas, isso já está abraçado e resolvido à vista da legislação existente. Se não fosse assim, não se poderia dar emprego, né, a pessoas sem previsão legal. Mas a governadora Fátima traz, agora, de maneira definitiva, o fim de vagas para homens e mulheres. Ou seja, aquela lei inicial de 2000, que tinha uma quantidade X para homens, e as demais foram aumentando essa quantidade sem distinção, mas a inicial, 2000, ainda ficaram reservadas para homens. Então, agora, a governadora Fátima encaminha esta casa, justamente no mês de março, mês das mulheres, essa correção definitiva que já é uma tendência nacional. A maioria dos estados do Brasil já não tem mais vagas reservadas para homens e mulheres. E, no ano passado, essa casa fez uma sessão solene em homenagem às mulheres da Polícia Militar. No vídeo que foi postado em nossos perfis de redes sociais, tanto o Facebook como o Instagram, nós fizemos esse pedido que, de maneira definitiva, acabasse, na previsão legal, alguma distinção que pudesse dar equívoco. Então, por esta razão, senhor presidente, senhores da CCJ, eu fiz um voto vista, sabendo que a matéria pede urgência e foi colocada agora de maneira não prevista em nossa CCJ, e vou ler aqui o voto vista de uma folha, para que faça constar, né, em nossos anais. Mensagem 06, processo 316/2020. Eu já estou fazendo a vista porque... não, já estou fazendo o voto vista porque está com urgência, eu tenho que apresentar agora. Estou apresentando já o voto, entendeu? É uma folha só, é simples, não tem pela aprovação. O referido projeto de lei foi encaminhado a esta casa pelo governo por ser matéria de sua competência exclusiva. Porém, há muito que nos preocupamos e apoiamos ações visando a isonomia entre homens e mulheres na Polícia Militar. Por ser uma questão de garantia da ordem ao respeitar os princípios constitucionalmente previstos. Convém destacar, conforme o Ministério Público bem ressalta no termo de ajustamento de conduta, o TAC firmado com o governo, que, do ponto de vista legal, o efetivo do quadro de praças, que são soldados, cabos e sargentos, subtenentes, policiais militares combatentes, está fixado através das leis complementares estaduais número 179/2000, número 250/2003 e número 409/2009. E, finalmente, 2010, no governo Iberê, a Lei Complementar 449. No total de 11.318 cargos, sendo que apenas a primeira lei, a de 2000, distingue vagas entre homens, que eram 7.000, ainda são 7.250, e mulheres, 127. Enquanto os 3.941 cargos criados pelas leis que foram posteriores não trouxeram mais distinção baseada no gênero. Ademais, quando, no ano passado, fomos procurados pelas aprovadas no último concurso da Polícia Militar, de imediato, nossa assessoria jurídica deu todo o suporte necessário, que culminou no processo administrativo número 51.0042, 000103/2020, que teve parecer favorável da Procuradoria-Geral do Estado nos seguintes termos. No caso em análise, a previsão expressa é a de que as vagas que não forem completadas pelos candidatos de cada gênero, dos números inicialmente previstos, deverão sê-los pelos candidatos aprovados, independentemente de sexo. No concurso em questão, todos os candidatos do sexo masculino foram chamados e, ainda assim, sobraram vagas que agora estão sendo pretendidas pelas candidatas aprovadas e não convocadas
do sexo feminino e que excedem as 62 vagas inicialmente previstas. Encontra-se presente o direito delas, conforme requerem. Ainda o edital prevê, igualmente, a existência de 1.000 vagas a serem preenchidas. Portanto, se são 1.000 vagas e não foram todas preenchidas, e se há previsão de que as candidatas do sexo feminino possam ocupar as vagas do sexo masculino, não contempladas, tem-se aí a regra do concurso posta e que deve ser seguida. Se é certo que o edital é a lei do concurso, igualmente o é que tal instrumento vincula a administração pública, bem como os candidatos. Dessa forma, isso aqui é o parecer da PGE, opino pelo deferimento do direito pretendido pelos requerentes diante das normas do edital pertinente, desde que comprove concretamente que reúne as condições para o preenchimento das vagas restantes, nos termos do mesmo instrumento convocatório que ora ampara o seu pleito. Opino igualmente pelo deferimento do pleito de convocação das candidatas mulheres aprovadas para o preenchimento das vagas remanescentes, até que seja integralizado o número de 1.000 estabelecido para este concurso. Fecha aspas. Então, senhor presidente, tais documentos foram, inclusive, remetidos ao Ministério Público, culminando com o TAC, que foi conhecido e divulgado, inclusive, pelo governo do Estado. Creio que, já pensando nos novos concursos, o governo enviou esta mensagem, ora em discussão, à nossa Casa Legislativa, visto que, sobre a convocação das mulheres no presente certame, ou seja, no presente concurso, a discussão já se encerrou com a legislação existente. Não assiste, porém, razão ao governo em requerer urgência no trato da matéria, visto que o próprio TAC prevê que a chamada das candidatas somente será realizada em dezembro de 2020 e a segunda turma do curso de formação somente terá início em janeiro de 2021, exceto se há pretensão de realizar, nos próximos meses, novo concurso para a Polícia Militar. Fato não tratado, não exposto na mensagem governamental que acompanha o presente projeto de lei. Apesar de necessária a nomeação para os cargos de soldado, concluído o curso de formação, irá gerar aumento de despesa, e esta não estava prevista no edital do último concurso. Portanto, há de se ponderar pela tramitação do PL 316, 2020, e de quaisquer outros que tragam pedido de urgência a esta Casa, quando desacompanhado das razões que corroborem com a necessidade e celeridade, como seria o prejuízo no trâmite regular do processo legislativo e os devidos prazos regimentais. Então, esta Casa Legislativa precisa se debruçar sobre esse aspecto, senhor presidente. Então, um voto vista simples, fizemos uma contagem dos cargos de soldado, já que é uma legislação complexa, com várias tabelas, várias leis, como eu falei aqui, 2000, 2003, 2009, 2010, e ainda assim restou um cargo a mais. É como se estivéssemos criando agora um cargo a mais de soldado, sem trazer o devido impacto financeiro para tal. E com toda a questão da lei de responsabilidade fiscal. Mas não vamos descer e nos debruçar a esse preciosismo. Então, por essa razão, senhor presidente, quero aqui parabenizar ao governo do Estado por, de maneira definitiva, acabar com as menções a cargo de homem na Polícia Militar, e essa Casa, com certeza, vai aprovar o presente projeto de lei para que, no futuro, se Deus quiser, próximo, tenhamos, totalmente favorável, tenhamos concurso o quanto antes, sem nenhuma distinção de reserva de vagas a homens e a mulheres. Feito esse registro, reforço mais uma vez o que nós tratamos ontem no Colégio de Líderes para, quando a mensagem for urgente, ter pelo menos um envio para que os membros da comissão possam, com antecedência, conhecer. Às vezes, um tema que parece simples, a mensagem veio em 2 folhas, é por demais complexo. E parabenizar agora em março, com a chegada dessa mensagem, a todas as mulheres que lutaram por seu direito, as candidatas da Polícia Militar. Contem sempre com o mandato do Coronel Azevedo. Muito obrigado, senhor presidente.